Vemos em Êxodo 3:2 que o anjo do Senhor apareceu a Moisés na sarça ardente. No texto, nós vemos ainda anjo do Senhor, o Senhor e Deus. O anjo do Senhor era o próprio Deus, era Jesus Cristo. O termo anjo significa mensageiro, em hebraico, malaqui. Dependendo do contexto, anjo pode ser um ser angélico, humano ou divino, conforme Malaquias 3:1. Em vários casos do Antigo Testamento, o anjo do Senhor é uma pessoa divina. O anjo do Senhor não apenas falava em nome do Senhor, mas era o próprio Senhor. Jesus é o mensageiro de Deus que nos transmite a palavra do Pai. Bem, mas esse anjo trouxe uma mensagem, esse anjo trouxe uma motivação, esse anjo trouxe um motivo, o motivo de Deus. Qual era o motivo dessa aparição divina? Qual era a motivação? Qual era o objetivo do Senhor Deus? Vamos ver o livro de Êxodo, capítulo 3, dos versos 7 a 12. Verso 7 e 8 é o nosso verso para memorizar, que já vimos quando estudamos a lição do sábado. Disse o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do aveu e do jebuseu. Aqui o Senhor repete alguns dos povos que ele citou quando fez a aliança com Abraão. Bem, mas veja lá, o Senhor Criador do universo, ele conhece a condição dos seus filhos. Naquele momento histórico, ele conhecia a condição do povo de Israel, a condição dos hebreus. Veja os versos, os verbos. Ele vê, ele ouve, ele conhece, ele desce, ele livra e ele conduz à boa terra. Veja só, o Senhor Deus, Deus imanente, junto, solidário. O Senhor Deus é um Deus solidário. Mais ainda, o sofrimento do povo de Deus no Egito é descrito de forma poética, como um gemido ou um profundo clamor por ajuda. Deus ouviu o clamor dos israelitas e revelou preocupação por eles. O Senhor os chamou de meu povo. Veja, filhos de Israel, encontramos lá no verso 9. Meu povo, no verso 7 e no verso 10. Ou seja, antes mesmo do Sinai e da confirmação da aliança, eles eram o seu povo, e ele os faria habitar e prosperar se obedecessem na terra de Canaã, como havia prometido aos seus antepassados, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Veja lá, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem, agora eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O povo da aliança, o meu povo, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, estavam sofrendo no Egito. E agora o Senhor dá uma missão para Moisés: tirar o povo de Deus do Egito. A hora que Moisés recebeu essa missão, veja o que ele disse. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Essa foi a primeira desculpa de Moisés. Foi a primeira desculpa que ele deu, procurando se safar dessa mensagem, dessa missão. Quem sou eu, um humilde de um pastor de ovelhas? Com quem sou eu para chegar diante de Faraó e tirar o povo? Mas Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste mundo. Veja, o Senhor já estava falando com a certeza do futuro. Depois de tirares o povo do Egito, você vai me servir nesse monte. Que tarefa gigantesca.
Diante disso, Moisés reagiu com uma pergunta: quem sou eu para ir a Faraó e tirar o povo do Egito, os filhos de Israel? Compreendendo tudo o que lhe iria acontecer e qual seria seu papel em tudo isso, Moisés se perguntou por que alguém como ele teria sido escolhido, logo no início da história. Logo no início da história, irmãos, temos uma indicação do caráter de Moisés, de sua humildade e do seu senso de indignidade para a tarefa que ele estava sendo chamado a fazer. Deus estava dando uma tarefa, mas ele se sentia indigno, ele se sentia inadequado, inapto para essa tarefa. Mas o Senhor disse assim: eu vou estar com você. Muitas vezes, irmãos, o Senhor nos chama para uma tarefa. O Senhor nos dá uma tarefa, uma missão, e nós nos achamos impotentes, mas o Senhor continua estando conosco. Uma tarefa humanamente impossível estava sendo dada para Moisés, porém Deus estaria com ele. Essa era a garantia divina. Quando o Senhor pede alguma coisa, irmãos, quando o Senhor determina alguma coisa para que nós façamos, por mais difícil que seja, Ele nos dá as qualificações necessárias, a força necessária, a perseverança necessária para que possamos cumprir a sua vontade, cumprir o seu chamado. O Senhor sempre está com o seu povo. O Senhor estava com o povo de Israel. O povo de Israel oprimido, escravizado. O Senhor estava junto com eles. Essa era a característica imanente de Deus. O Senhor Deus, que é o Criador dos céus e da terra, que é transcendente, que preenche o universo, também está pessoalmente com cada um dos seus filhos. E ele estava com o povo de Israel. E ele está com o seu povo hoje. E nós somos o seu povo. O Senhor sempre está com o seu povo. Que tranquilidade, irmão, saber que Deus sempre está conosco. Ele está comigo. Ele está com cada um de vocês. O Senhor está com o seu povo.